Salmo de Davi, número 103. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo número 103. Salmo 103. Diz assim a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Pai amado, a tua palavra foi lida diante de nós, e agora queremos entender, compreender a mensagem que o Senhor quer revelar aos nossos corações. A palavra que precisamos ouvir esta manhã, que promova mudança em nossas vidas, Pai, é a palavra que sai da tua boca, e é esta que queremos, meu Deus. Não estamos aqui interessados em doutrinas humanas, em historinhas, em filosofias de vida. O que queremos é ouvir a voz do Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Pai. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. Dá-me a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade. E todos nós sejamos abençoados pela ministração da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, este Salmo de Davi, que nós acabamos de ler, nos fala de uma doutrina de Deus que é de fundamental importância a nossa compreensão a respeito dessa doutrina. A doutrina da graça de Deus, a doutrina da misericórdia do Senhor para conosco, a doutrina da graça de Deus. E veja que é interessante que Davi está nos ensinando sobre essa graça, mas ainda no tempo do Antigo Testamento. Veja, Davi já conhecia a graça de Deus, mesmo antes do Novo Testamento. Por isso, eu digo que a graça de Deus não veio apenas na história do Novo Testamento, mas sempre foi o padrão de Deus para aceitar o homem. Nenhum de nós é aceitável diante de Deus.
Todos nós somos defeituosos diante da pureza de Deus. Então Deus nos aceita por causa da manifestação da sua graça e da sua misericórdia. Não é por mérito nenhum de nós que nós somos aceitos por Deus, mas sim porque Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia. E esse texto de Davi nos ensina muito a este respeito. A misericórdia e a graça de Deus mostrada por Davi aqui de uma maneira tão linda como está escrito no Salmo 103. E é de especial importância observar que é Davi quem está escrevendo esse texto inspirado por Deus. Um homem que a Bíblia narra todas as suas qualidades, mas também todos os seus defeitos. Não há nenhum defeito de Davi que seja encoberto pelas Escrituras. Ao mesmo tempo que ela mostra o homem de Deus que ele foi, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus, a Bíblia também mostra todas as falhas de Davi, todos os defeitos, os pecados que ele cometeu, e é esse homem que está escrevendo aqui, inspirado por Deus, para nos revelar o que é a graça e o que é a misericórdia de Deus. E veja, Davi faz desta doutrina a base do seu relacionamento com Deus. E deve ser esta, irmãos, a base do nosso relacionamento com Deus. Todo relacionamento com Deus que não tem como base uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico, ele é um relacionamento deturpado, é um relacionamento, às vezes, até doentio. Há pessoas que dizem ter um relacionamento com Deus, entretanto, esse relacionamento não está baseado na palavra de Deus. Então, o relacionamento é doente, é deturpado, e a pessoa sofre grandes prejuízos por causa disso. Davi está nos mostrando que a graça e a misericórdia devem ser a base sobre a qual nós construímos o nosso relacionamento com Deus. Eu preciso entender que Deus não me aceita porque eu tenho méritos, mas por sua graça e por sua misericórdia. Ele é amor, diz a Bíblia. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E eu preciso entender que eu preciso da graça de Deus. Que por mais que eu me esforce, por mais que eu tente me aperfeiçoar, eu não me tornarei merecedor de alguma coisa de Deus. Tudo que Deus me dá sem eu merecer. É a graça. Não é uma questão de receber um prêmio da parte de Deus. Eu sou falho, você é falha, Davi era falho, mas a graça de Deus sustentou Davi. A graça de Deus sustenta a cada um de nós. Então a consciência disso vai mudar a maneira como eu me relaciono com Deus. Não é que eu, por causa disso, vou achar que eu posso viver de qualquer maneira, já que nada que eu faço vai fazer com que me torne merecedor de algo especial da parte de Deus, então vou viver de qualquer forma. Não é isso. E Davi vai falar exatamente sobre esse assunto aqui. Então, eu e você precisamos de graça e de misericórdia exatamente porque somos falhos. A única maneira de nós não precisarmos de graça e de misericórdia seria nós atingirmos a perfeição. Se somos perfeitos, então já não mais necessitamos de graça e de misericórdia. Há alguém aqui perfeito? Alguém se candidata? Não? Então, se você se vê como uma pessoa imperfeita, em processo de aperfeiçoamento, em processo de melhoria, ainda assim você precisa da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E diz mais o versículo: esta é a razão de não sermos consumidos. Olha o problema sério, irmãos. Além de não merecermos nada que temos da parte de Deus, se não fosse a sua misericórdia, renovada a cada manhã, por aquilo que somos, já teríamos sido consumidos. Pelas nossas imperfeições e falhas, já teríamos sido eliminados.
Então, a consciência de que somos imperfeitos e de que, por causa disso, precisamos de graça e de misericórdia, esta consciência vai nos ajudar no nosso relacionamento com Deus. Agora, há uma observação importante feita por Davi aqui, e eu não sei se à medida que eu lia o Salmo você observou, por várias vezes, Davi termina um versículo dizendo que isto é para aqueles que temem ao Senhor. A graça, a misericórdia, o favor, o benefício, tudo aquilo que Deus nos dá, não é por mérito, mas uma coisa Deus encontra em nós: temor de Deus. Por isso eu disse e repito, conhecer a graça e a misericórdia não é um atestado de viver em pecado, não é uma liberação para fazer o que você quer, porque tudo isto se destina para aquele que teme ao Senhor. E por várias vezes no texto, pelo menos 3, Davi termina o versículo dizendo que isto é para aquele que teme ao Senhor. Então vamos tentar essa manhã entender um pouquinho o que é graça, o que é misericórdia. Irmãos, misericórdia é o que Deus tem em relação a nós ao não dar aquilo que nós merecíamos pelo nosso comportamento. A misericórdia faz com que Deus não exerça sobre nós aquilo que a gente merecia pelas coisas que nós fazemos. Veja, não é um sentimento de pena. A gente hoje confunde misericórdia com pena. Deus não tem peninha de nós, não é isso, irmãos. Misericórdia jamais pode ser confundida com pena, porque pena é um sentimento meio que sentimentalista, não é? Um sentimento nutrido dentro de nós, mas que não produz nada de bom. Você pode morrer de pena de alguém e não fazer nada para essa pessoa, não é? Você pode morrer de dó e nem assim se mexer para de alguma forma mudar essa situação. Mas a misericórdia de Deus não é assim, ela é um ato de Deus. Ela é um sentimento ativo de Deus em relação a nós, de não fazer aquilo que a gente realmente merecia pelas nossas ações. Então, neste salmo aqui, Davi vai nos mostrar o que é a graça, o que é a misericórdia e como isso deve afetar o meu relacionamento com Deus. Irmãos, qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Vamos pensar um pouco sobre isso. A gente diz que é cristão, a gente tem uma Bíblia, a gente, nos dias de culto, na sua maioria, a gente vem à igreja, na hora do louvor a gente canta, na hora da palavra a gente senta e escuta, na hora dos anúncios a gente conversa. É? Não. Que isso? Vocês não fazem isso, né? Isso é os outros. Não é assim? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Se não entendermos graça e misericórdia, vai ficar muito difícil que o nosso relacionamento com Deus seja saudável. Porque tudo isso que eu falei aqui não é relacionamento com Deus. Estar na igreja, ter uma Bíblia, comparecer aos cultos, cantar quando tem que cantar, ouvir quando tem que ouvir, isso não quer dizer que nós temos um relacionamento com Deus. Então, eu a entender a graça e a misericórdia, eu começo a entender quem eu sou. Eu começo a me colocar no devido lugar. O grande problema do ser humano é se achar. Você conhece alguém que se acha? Ih, o cara se acha, olha lá. Pô, tá crente que está abafando, né? Ainda usa a palavra crente nessa frase, né? Tá crente que é gente. Se acha, né? A gente tem a tendência a se achar demais, gente. A gente tem a tendência a olhar para nós achando que somos melhores e tal. E no relacionamento com Deus não pode haver nenhum achismo desse tipo. Porque Deus é claro ao mostrar para nós quem nós somos. E mostrar que o que fez por nós e continua fazendo não é por merecimento, mas é por graça e é por misericórdia. Então a consciência disso deve mudar o meu relacionamento real com Deus. Como anda o meu relacionamento com Ele? Por que eu louvo a Deus? Porque na hora que o culto começa com louvor? É só por isso?
E no seu dia a dia, você louva ao Senhor? O que Davi diz aqui? Olha só como ele começa o Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O que gera em nós louvor, bendizer, aclamar a Deus, é o fato de lembrarmos dos benefícios, irmãos, daquilo que Deus tem feito por nós. E o que Deus tem feito por você? Talvez alguém diga assim, Deus não tem me deixado um pouco de lado ultimamente. Eu tenho orado, Deus não tem respondido, eu tenho pedido umas coisas, não tenho recebido, eu acho que eu não vou louvar, não. É esse o comportamento? Se está tudo errado. Como eu disse, o meu relacionamento com Deus tem que estar baseado na palavra de Deus. E Davi está nos ensinando nesse salmo que ele vai bendizer, que ele vai louvar pelos benefícios. E quais os benefícios? Quando ele continua no salmo, não fala de benefícios materiais. Hoje eu vou louvar a Deus porque eu troquei meu carro. Hoje eu vou louvar a Deus porque eu comprei meu apartamento. Não, Davi não está dizendo que esses são os benefícios de Deus. Ao prosseguir no Salmo, ele vai dizer que o maior benefício que recebemos de Deus é exatamente a sua graça e a sua misericórdia. Ele nos dá aquilo que não merecemos e deixa de dar aquilo que de fato merecemos. Esse é o maior benefício. Então, essa consciência da graça e da misericórdia, que devem ser a motivação para o meu louvor, para o meu bem dizer a Deus. Se a minha motivação para falar bem de Deus está restrita apenas às coisas que eu consegui no âmbito da minha vida, eu não estou de fato louvando a Deus. Porque o dia que eu deixar de ter alguma coisa, ou o dia que eu perder alguma coisa, eu já não vou mais louvar ao Senhor. Veja como isso afeta todo o nosso relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus está na base das coisas materiais, você não tem um relacionamento com Deus. Porque coisas materiais você pode ter hoje e não tê-las amanhã, e vice-versa. Mas Davi está dizendo, bendiga ao Senhor. Bendiga de todo o teu coração, por todos os seus benefícios. Benefícios que você não merece. Coisas que Ele te dá que você não merece ter. Então, isto seja a razão do seu louvor. E ele vai prosseguir no Salmo, enumerando estas razões espirituais, irmãos. Veja no verso 3 o que ele diz. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de quê? De graça e de misericórdia. Por isso, ele diz, bendiga ao Senhor. Não bendiga ao Senhor porque você ganhou um prêmio. Não bendiga ao Senhor porque você está rico. Não bendiga ao Senhor porque você realizou um sonho nem um desejo. Mas bendiga ao Senhor porque Ele perdoou os teus pecados sem você merecer isso. Bendiga ao Senhor porque Ele cura você sem você merecer. Bendiga ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito sem que haja em você mérito algum por isso. Esta é a afirmação de Davi, este é o motivo do seu louvor, irmãos. Por isso eu creio que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus pensa como Deus pensa, e não como pensam os demais homens, irmãos. E Ele está nos dando motivos para louvor. O motivo não é material, mas é espiritual. Louve a Deus, porque Ele perdoa as tuas iniquidades. Veja, uma vez Jesus falou de um episódio que aconteceu com ele, em que uma mulher entrou na casa onde ele estava comendo, e ela começou a chorar, e lavar os seus pés, e enxugar com os cabelos, e uma cena completamente chocante para quem estava ali, e o dono da casa, um fariseu, virou para Jesus e diz, você não se incomoda com esse escândalo que essa mulher está fazendo? E ele respondeu a ela exatamente isso que toca o nosso coração.
Ele disse para aquele homem: quem muito foi perdoado, muito ama. Talvez o que esteja faltando no nosso relacionamento com Deus é a consciência de que fomos muito perdoados. Quando algum de nós começa a achar que foi pouco perdoado, não se relaciona tanto com Deus. Já não louva tanto, já não vem tanto à igreja, já não está tão envolvido com as coisas de Deus, porque começa a se achar alguma coisa. Começa a achar que não precisou tanto assim. Deus não fez muita força para me perdoar, porque eu não era como os demais homens. Era como aquela história do publicano com o fariseu que oravam no templo e que Jesus ilustrou muito bem. Disse ele que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais. Eu não sou como esse cara aqui do meu lado. Eu não sou assim, eu sou bom. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho. Essa é a oração do cara. Enquanto o outro dizia, batendo no peito: Senhor, sê propício a mim, pecador. O outro se considerava um pecador e sabia que qualquer coisa que ele obtivesse de Deus, obteria por misericórdia, não por merecimento. Às vezes eu penso, irmãos, que muitos de nós que frequentam a igreja são como os fariseus, que acham que merecem, estão aqui porque merecem. E porque Deus os abençoa, acham que merecem ainda mais. E aí não amam o suficiente. Porque o que Jesus disse para explicar o gesto daquela mulher é que ela foi muito perdoada, porque ela era pecadora e Jesus sabia disso. Mas o fariseu, Simão, que convidou Jesus para estar com ele, ficou indignado. Como é que essa pecadora entra aqui, toca no Senhor, o Senhor não fala nada? Porque ele não se achava pecador, tal qual aquela mulher. Por isso ele não conseguia amar Jesus, tal qual aquela mulher amou. E Jesus, ao explicar ao fariseu, ele diz: eu entrei na tua casa, você não fez nada por mim. Mas essa mulher, ela entrou aqui e começou a fazer tudo que você não fez por mim. Por quê? Por que ela me ama mais do que você? Porque ela foi mais perdoada do que você, no teu modo de ver. Porque no modo de ver de Deus, Deus perdoa a todos igualmente. Não há ninguém mais ou menos perdoado. Deus perdoa a todos igualmente. Mas nós é que achamos: fulano é mais pecador do que eu, fulano é pior do que eu sou melhor do que fulano. Para Deus não tem essa diferença. Todos foram igualmente perdoados, porque todos são igualmente pecadores. Quando Jesus comentou o caso da torre de Siloé que caiu e matou um monte de gente, Jesus também disse: todos igualmente são pecadores. Todos precisam do mesmo perdão. Então, não entender isso afeta completamente o meu relacionamento com Deus. Eu começo a achar que eu mereço alguma coisa. E aí talvez não ame tanto. Porque quanto mais consciência eu tenho de quem eu era e de como fui perdoado, mais isso me leva a amar ao Senhor. E quanto mais eu amo ao Senhor, mais eu louvo ao Senhor. Se o meu envolvimento com Deus e na obra de Deus não for baseado no amor, não será duradouro. Você pode servir a Deus por interesse. Você pode fazer uma campanha porque você quer no final da campanha a bênção. Você pode dar o dízimo esperando receber alguma coisa em troca. Você pode se envolver com qualquer coisa de Deus esperando um retorno. Isso não é por amor, isso é por interesse. Entende isso? Mas o nosso relacionamento tem que ser por amor. Se ele por amor me perdoou, por amor eu perdoado, devo servi-lo, devo louvá-lo. A razão para o nosso louvor, segundo Davi nos diz aqui, é essa. Veja o verso 5 que ele diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor renova a nossa vida, renova e nos dá provisão, nos dá sustento, sim, mas como consequência de uma vida com Deus baseada no amor e baseada no entendimento da sua misericórdia. Essa é a experiência que Davi está passando para nós. Veja o verso 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. A justiça de Deus é razão para o meu louvor, é razão para o meu relacionamento com Ele. Amados, no que está se baseando o seu relacionamento com Deus? Essa é a pergunta que eu quero deixar no seu coração. Pense, reflita.
No que se baseia o seu relacionamento com Deus? Toma lá, dá cá? Ou é baseado na justiça, no amor, na misericórdia, na graça? No que baseamos o nosso relacionamento com Deus? Davi está nos dando lições. Versículo 9, ele diz que Deus não repreende para sempre, nem conserva para sempre a sua ira. Graças a Deus, né, irmãos? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Alguém pode dizer graças a Deus? Imagina, irmãos, se Deus fosse te dar em troca os erros que você cometeu. Se fosse te dar na justa medida, na justa moeda, as falhas que você cometeu. Mas o texto diz que ele não repreende perpetuamente, não mantém a sua ira indefinidamente para sempre. Imagina, irmãos, os nossos pecados provocam a ira de Deus. Ninguém se engane quanto a isso. Não fique achando que Deus não se ira com pecado. Não é verdade. Pecado produz ira em Deus. Entretanto, ele não se ira para sempre, como diz o Salmo de Davi. Não repreende perpetuamente e, melhor, não me trata segundo os meus pecados, nem me retribui de acordo com as minhas iniquidades. Isso não é motivo para você louvar a Deus? Isso não é motivo para você estar sempre aos pés de Jesus, como aquela mulher? Porque o que aquela mulher merecia, irmãos? Até segundo a lei, até segundo os costumes da época, a pecadora que entrou naquela casa e se atirou aos pés de Jesus, para ela não haveria misericórdia. O que ela merecia era a morte. Eu sou aquela mulher, você é aquela mulher. Para nós não há misericórdia. Pecadores precisam morrer. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia Sagrada. Mas, entretanto, não morremos. Pelo contrário, ele nos deu vida. Esse é o motivo para o louvor. Essa é a razão para louvarmos a Deus. Essa é a razão para sermos pessoas felizes. Sua felicidade não pode depender das circunstâncias da sua vida, atual, presente. Porque você que é salvo foi perdoado. E Deus não te dá o que você merece. Não te retribui segundo a proporção do mal que você fez. Então, por que você não abre a tua boca para louvar, meu querido? É muito chato ver crentes, pelo menos que se dizem crentes, abrindo a boca para reclamar da vida. Me dá raiva, sabia? A pessoa abrindo a boca para resmungar ou chorar. Quando eu vejo alguém chorando sem motivo, me dá vontade de dar um motivo para essa pessoa chorar. Dá ou não dá? O que você acha? Está chorando sem motivo, chorando de barriga cheia. Não dá vontade de dar-lhe um motivo bom para chorar? Por que não louva o Senhor? Porque o relacionamento está doente, o relacionamento está contaminado, conturbado, está baseado em bênçãos, está baseado em mérito, em fazer para ganhar, para conquistar, em tomar lá, da cá. Davi não fala nada disso, ele fala só bendize ao Senhor. E veja, Davi não está falando nem dos outros, ele está falando para si mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa as tuas iniquidades. É Ele que não te paga segundo o mal que você fez a Ele. Então comece a louvar o Senhor, irmãos. Deus conhece a nossa vida. Veja o que ele diz no versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Você é pó. Eu sou pó. Sabia disso? Deus sabe disso. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não o conhecerá daí em diante o seu lugar.
ele está comparando a nossa vida como uma flor na relva ali que sopra o vento e some, desaparece. Nós somos pó. A Bíblia diz, do pó viemos, ao pó retornaremos, irmãos. Nós não somos nada, somos pó, como uma flor que nasceu na relva, que o vento bate, que leva, que some, e quando vai procurar não encontra mais. Assim a nossa vida passa tão rápido. Passa tão rápido. Você existe hoje, amanhã não existe mais. E Deus sabe da sua estrutura. Conhece a nossa estrutura e sabe que somos assim. Por isso, assim Ele nos trata. E esta é uma outra razão para eu louvá-lo. Porque um nada igual a mim, um pozinho como eu, uma poeira cósmica como nós, somos amados por Deus, a ponto de ser perdoados por Deus, a ponto de não sermos condenados pelos nossos pecados, a ponto de não sermos banidos da presença, como aquele fariseu queria banir aquela mulher dentro da sua casa, a ponto de Deus aceitar que a gente chegue perto dele, toque nele. Somos amados e perdoados, poeiras cósmicas, abençoadas por Deus. Não é para louvar, irmãos? Fala sério. Não é para bem dizer, não é para parar de reclamar. Fala sério, querido. É esse o relacionamento que nós temos que buscar com Deus. Agora, como eu disse no início, para quem é isso tudo? Para quem é essa misericórdia? Para quem é essa graça? E aí Davi vai dizer, versículo 11, leia junto comigo, versículo 11, olha só. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Para com quem, irmãos? Os que o temem. É esse temor que está faltando no nosso relacionamento com Deus. Está faltando esse temor, porque esse temor me leva a ser quem eu sou. Esse temor não deixa eu ser enganado a respeito de mim mesmo. Esse temor não deixa que eu me considere mais do que eu sou. E a Bíblia adverte, eu sempre cito esse versículo, ninguém pense de si mesmo mais do que convém pensar, antes pense com moderação. É esse pensamento desenfreado sobre nós que nos causa os maiores prejuízos na vida. É quando você acha que é alguma coisa que você sofre mais, sabia? É quando você se exalta que você é humilhado. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas o que a si mesmo se exaltar, por outro lado, será humilhado. É quando você acha que é alguma coisa que você passa as maiores vergonhas na sua vida. Você lembra que Jesus ensinou, quando te convidarem a algum lugar, você fica lá quietinho no seu canto, até que alguém te convide para vir mais para frente. Porque é pior você chegar, é comigo, sou eu, o dono da festa e tal, e alguém chegar e dizer para você, vai lá para trás, chegou alguém mais importante que você para sentar aqui. Jesus ensinou isso ou só na minha Bíblia tem isso? Ensinou isso? Será que é por isso que ninguém senta aqui na frente? Estou pensando aqui agora. Será? Todo mundo humilde aí, né? Então, eu prefiro ver o contrário, os bagunceiros sentam atrás. Né? No colégio é sempre assim, né? Mas pensa nisso. Quanto mais a gente se acha, mais a gente passa vergonha, mais a gente é humilhado. Eu sempre disse aqui na igreja que ninguém pode humilhar aquele que já é humilhado. Mas quando alguém se acha alguma coisa, logo se ofende. Como pode fazer isso comigo, já que eu sou tão importante? Já que eu tenho tantos títulos, tantos doutorados, como pode fazer isso comigo? E se ofende. Agora, quem não se acha nada, quem se acha pó, não se ofende com nada. E é nessa situação que nós temos que nos relacionar com Deus, irmãos. Relacionamento com Deus. Davi foi um homem falho, sim, e a Bíblia mostra todas as suas falhas, mas ele teve um relacionamento com Deus de dar inveja a qualquer um de nós, irmãos. Um relacionamento com Deus a ponto de ser um instrumento tão grande nas mãos de Deus para escrever coisas tão inspiradas e lindas como Davi escreveu. Da onde veio isso? Da onde vem a inspiração? A inspiração vem de Deus. E da onde vem isso? Do meu íntimo com Deus, da minha intimidade com Deus. E só haverá intimidade se houver um relacionamento saudável. E relacionamento saudável com Deus é baseado em graça e em misericórdia. É para quem teme ao Senhor, como diz o verso 11,
Esse temor me mostra quem eu sou. Esse temor me coloca no meu lugar certo. E se eu temo, eu não me aproveito da graça e da misericórdia. Alguns pastores não gostam de falar sobre graça e misericórdia porque acham que as pessoas, então, vão se fiar nisso para sair pecando, não é? Não é não, irmãos. Nós não temos que servir a Deus por medo. Nós não temos que ficar na igreja por medo. Nós não temos que nos santificar por medo. Tudo isso deve ser por amor, consequência da graça e da misericórdia que recebemos. É isso que deve ser gerado na nossa vida. Este é o relacionamento sadio com Deus. Qualquer outro tipo é doentio, irmãos. É contaminado por princípios que você encontra aí no mundo. No mundo é assim. No mundo as pessoas se comportam para ganhar prêmios. No mundo as pessoas se comportam com medo de punições. No mundo as coisas são assim. Mas no reino de Deus as coisas deveriam ser diferentes. Quem muito é perdoado, muito ama, eu repito o que ensinou Jesus. E é por isso que amamos a Deus e queremos servi-lo. E é por isso que tememos ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor jamais vai tirar vantagem da graça e da misericórdia de Deus. Muito pelo contrário. Esse amor, como a Bíblia diz, nos constrange. O amor de Cristo nos constrange porque sabemos que não somos merecedores. Como é que você fica constrangido? Quando alguém te dá uma coisa que você sabe que você não merece. Você fica todo sem graça. Alguém te dá parabéns, alguém te cumprimenta e você, eu não mereço, aí você fica constrangido. Assim é com Cristo. Eu e você sabemos que não merecemos, mas esse amor nos constrange. E esse constrangimento nos faz atuar, nos faz servir, nos faz amar. E aí, amados, para esses que temem ao Senhor, aí se aplica o verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. As nossas transgressões existem, são reais, são vistas por Deus, porque Deus não faz vista grossa, Deus vê o erro de cada um, só que Ele afasta de nós. Ele separa você do seu erro, por causa da sua graça e da sua misericórdia. E porque você teme ao Senhor, então Ele pega o seu erro e separa de você. Ele pega o seu erro e afasta esse erro de você. Assim é o tratamento de Deus por causa da sua graça e da sua misericórdia. E o versículo 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem, irmãos? Dos que o temem. Mais uma vez, Davi fala, dos que o temem. Para quem teme ao Senhor, Ele nos é por Pai, e nós somos como filhos para Ele. Então diz a palavra do Senhor que como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Irmãos, quando Deus traz algum benefício para nós, quando Deus faz alguma coisa por nós, não é um prêmio pelo nosso comportamento, mas é um ato da sua compaixão. Porque eu, com os meus erros, com as minhas falhas, não merecia nenhum benefício de Deus. Mas Deus, porque age com compaixão, motivado por sua graça e por sua misericórdia, acaba fazendo por mim alguma coisa. É um ato de compaixão. Mas isso incomoda muito o orgulho humano. O orgulho humano é uma herança maligna, irmãos. A vontade de crescer, de aparecer, de ser como Deus, vem lá do Éden. E o orgulho humano não gosta. Quando alguém diz para você que se compadece de você, você diz, não se compadeça de mim, não gosto disso. É ou não é? Não é assim que a gente faz? Não quero compaixão. Então, juízo. Hã? Não quer compaixão, não? Juízo sobre você. É o que te resta. Então, tem gente que não gosta de lidar com isso. Deus está com compaixão, se compadeceu de mim. É por isso que Ele está me dando alguma coisa, por isso que Ele está me perdoando, por isso que Ele está fazendo? É. Você é alvo da compaixão de Deus. Acostume-se ao fato de que você, por mais que faça, não merece qualquer coisa que ganha da parte de Deus. Como um pai
Ele se compadece de você. Como um pai, Ele te dá por compaixão. Deus tem compaixão de nós. Essa é uma realidade que deve basear o nosso relacionamento com Deus, que deve aprofundar o nosso temor a Deus. Não é medo de Deus, mas é um respeito profundo que vem de dentro de nós, porque sabemos quem somos, sabemos quem Ele é e sabemos como temos sido tratados, apesar de sermos quem somos. O temor é gerado por causa desta consciência, irmãos. Tudo isso é consciente. Nosso relacionamento com Deus tem que estar banhado por esta consciência de quem nós somos, de quem Deus é e de como Ele faz na nossa vida. É isto que vai produzir um relacionamento saudável com Deus. E para estes, veja o que diz o versículo 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que mais uma vez, sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, a gente abençoa até as nossas gerações. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O temor me traz à memória toda a palavra, toda a orientação de Deus. Então eu tenho diante de mim todo dia a possibilidade de errar ou de acertar, de escolher o mau ou o bom caminho. Mas por temor, eu lembro do que Deus me aconselhou e escolho o bom caminho. Assim a gente vai vivendo, se santificando, melhorando a cada dia. Não porque somos bons, mas porque a graça e a misericórdia atuam sobre nós para que também a gente possa escolher não pecar. A gente possa escolher melhorar e se santificar. Até isso é fruto da graça e da misericórdia. Ninguém se santifica por mérito, decidir ser o santo. Aí vou agora ser santo, fazer força para ser santo. Não, você se santifica por esse constrangimento do amor de Deus no teu coração, que te faz buscar cada vez mais ouvir e fazer a sua vontade, e viver de acordo com aquilo que você tem recebido de Deus. É assim, amados, e isso é para nós que vivemos dessa maneira. E para terminar, termina Davi o seu salmo dizendo no verso 20, mais uma vez: bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Deus está te chamando para louvar. Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor? Mas vamos louvar de coração? Vamos nos alegrar na presença de Deus? Não pelas circunstâncias, mas pelo que Ele fez e continua fazendo por nós. Louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, para de reclamar, fecha a tua boca para resmungar e pense nos benefícios que você, sem merecimento nenhum, recebeu e continua recebendo do Senhor. Que isto seja motivação para o teu relacionamento saudável com Deus, sadio com o Senhor. Sejamos uma igreja que se relaciona com Deus de maneira saudável. Mude a mente, mude o coração, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Esse louvor diz que nós precisamos do Senhor, porque sem Ele eu não sou nada. De ti, mais. preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti.
falar com Deus, aquilo que nós cantamos aqui, aquilo que nós ouvimos, diga para Deus que você precisa dele, porque sem ele você não é nada, sem ele você não merece nada. É dele que precisamos e não podemos ficar distantes dele. Então veja, a consciência de que eu preciso dele é que me aproxima dele. A consciência de que aquela mulher precisava de perdão é que fez ela chegar até Jesus para lavar os seus pés. É isso que nos aproxima de Deus, é a consciência de que precisamos dele. Eu não venho à igreja para ganhar alguma coisa, mas porque eu preciso de Deus. Eu não sirvo a Deus para ganhar um prêmio, mas é porque eu preciso de Deus. Tenha essa consciência no teu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir, pelo poder do Espírito Santo essa manhã, convence os nossos corações, Pai, da verdade, Pai. Deus, pelo Espírito Santo, conserta o nosso relacionamento contigo. Se alguém aqui tem um relacionamento doente com Deus, tem um relacionamento contaminado pelos princípios do mundo, Pai, seja hoje o dia do conserto, seja hoje o dia da mudança e da transformação. Atua pelo Espírito Santo, Senhor, na vida dos teus filhos esta manhã. Nos dá consciência do quanto fomos perdoados, para mais amá-lo a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, muda, tira de nós o interesse, tira de nós o pedido de troca, o sentimento de fazer para receber. Pai, em nome de Jesus, muda a mente, transforma o interior dos meus irmãos esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor. Se esquecer, não esqueça os benefícios de Deus, o que fizeste por mim, tua misericórdia, até o céu. Obrigado, Jesus. Tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso
que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso, Pai. Mais e mais, Senhor. Mais e mais, Senhor. Preciso de ti. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor nosso Deus. Amém. Ai, irmãos, se não fosse o Senhor, aonde estaríamos agora? Aonde estaríamos nesse momento, não fosse a graça e a misericórdia de Deus, que nos alcança e afasta de nós as nossas transgressões? Pensa nisso, que isso seja um motivo para o teu louvor, para o teu comparecer na igreja, que seja o amor, a graça de Deus, cada vez mais a dependência do Senhor. Amém? Amém, amados. Vamos pedir a bênção do Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, te leve em segurança ao teu lar e traga você com alegria, por amor, para fazer a vontade do Senhor nesse lugar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.